Senhor Deus, no nome de Jesus, mais uma manhã, meditando na Tua Palavra, eu peço ao Senhor que abençoe a minha vida ao falar e abençoe as pessoas que irão ouvir e assistir este vídeo. Havendo necessidades, ó Deus, na casa, na vida de cada um deles, supra-as no nome de Jesus, que toda a bênção, toda a honra, toda a graça do Senhor seja, Deus, para com a casa deles, onde quer que eles estejam, onde colocarem a planta dos seus pés, que seja abençoado a terra que eles pisarem e o que eles fizerem, no nome de Jesus. Amém. Bom dia a você, bom dia a todos que assistem, né? Este vídeo estamos falando agora da carta que Paulo escreveu a Tito, né? Vamos falar 2 capítulos hoje e vamos ganhar tempo, né, falando desses 2 capítulos, e amanhã terminaremos essa curta carta de Paulo a Tito. O título da mensagem de hoje é: Tenho sido aquilo que digo ser? Tenho sido aquilo que digo ser? Né? O apóstolo Paulo traz uma incumbência muito forte a Tito, e isso é o que nós vamos ler. Então vamos ler o Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, ou antes da criação do mundo, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Capítulo 2, o versículo 1 diz: Tu, porém, fala o que convém à santa doutrina. E o versículo 11 a 14 do capítulo 2 diz assim: Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade ou a vida de pecado e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbrio, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade ou de todos os nossos pecados e purificar para si um povo todo seu, cuidadoso, zeloso de boas obras. Esta é a palavra de Deus lida. Então Paulo diz o seguinte, começando a sua carta a Tito, dizendo: Eu sou o servo do Senhor Jesus. Ele me confiou esta palavra, esse ministério para pregar àqueles que foram escolhidos, aqueles que aceitarem a ele, que se tornarem cristãos, pregar esta palavra a eles e motivando-os à fé em Cristo Jesus. Eu fui separado por Deus e por Cristo para levar o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, aos cristãos. E eu devo trazer-lhes o conhecimento da verdade segundo o amor de Deus. Olha que bonito chamado de Paulo e bonito chamado de pastores, né, de mensageiros da palavra de Deus. E Deus, como não pôde mentir e não pode mentir, ele vos prometeu a vida eterna. Então, eu vou trazer a vocês sempre a firmeza dessa esperança, dizia Paulo, e digo eu a você: você deve estar firmado na esperança da vida eterna que foi prometida antes que o mundo existisse àqueles que iriam buscar a Deus, que iriam agradar a Deus, que iriam se tornar cristãos verdadeiros. Esta é a promessa de Deus. Aí Paulo diz a Tito o seguinte: eu te deixei em Creta. Creta é uma ilha bem grande, famosa, da Grécia. E ele disse: eu te deixei a Creta, ou na região de Creta, para você tomar posse aí das igrejas e ensinar nas igrejas o que se deve ensinar. Ele diz isso a Tito. E esta é a tua incumbência. Primeiro,
existe uma desordem nas igrejas muito grande. Tem pessoas pregando aí uns costumes que não são necessários para o povo gentílico, e eles estão pregando isso. E essas pessoas, entrando de casa em casa, pelos seus próprios benefícios, eles estão arrancando muito dinheiro, arrancando o tesouro dessas pessoas, os bens dessas pessoas, para satisfazerem as suas ganâncias. E por isso eles ensinam essas doutrinas deles, que são doutrinas de homens e não de Deus. E esta desordem você não pode, Tito, deixar continuar acontecendo. Então o que você vai fazer? Primeiro, repreendê-los publicamente. Você vai ter que repreendê-los publicamente e dizer: vocês são pregadores de mentira. Para você ter um sustento, para você ter condições de ir com autoridade, você vai então levantar anciãos nestas igrejas para pastorearem a igreja. Esses anciões devem ter uma vida intacta, uma vida de que não tem de que se envergonhar. Eles precisam ser maduros na fé, conhecedores da palavra, pessoas capazes de ensinar, pessoas com tolerância, com tranquilidade, com paciência para ensinar, porque se alguém lhes opuserem, eles têm condições de então convencer essa pessoa dos seus erros, eles têm a capacidade de convencer. Mas essas pessoas precisam ter uma vida ilibada, elas não podem ter erros na vida delas para que o diabo não as acuse. E elas precisam entender que o testemunho delas precisam ser um testemunho verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. Então, esses anciãos, eles precisam ter idade da sabedoria, não podem ser jovens, não podem ser indoutos, não podem ser nécios, não podem ter mau testemunho. Elas precisam ser pessoas bem separadas e cheias do Espírito, para que elas possam ensinar. Então, Tito, você vai fazer isso, você vai separar essas pessoas. Segundo, você vai repreender aqueles que pregam estas bobagens por aí, esses ensinamentos de homens. Pare-os, não os deixe continuar. Quanto às senhoras da igreja, as anciãs, você vai dizer a elas: vocês precisam ter vida santa, vida buscando a Deus, vocês precisam ser exemplar para mais jovens, vocês precisam ensinar as mais jovens como obedecer ao marido, como amar ao marido, como cuidar bem da sua casa, como educar os seus filhos. Esses anciãos que você vai escolher, os seus filhos precisam ser evangélicos, a sua casa precisa adorar a Deus, eles precisam ser cristãos de verdade, para que não haja brecha para Satanás atacá-los em nenhum espaço. Aos jovens da igreja, a essas mulheres então sendo ensinadas pelas anciãs, elas vão ser boas donas de casa, as casadas. E as jovens e os jovens precisam se controlar, precisam viver uma vida pura diante de Deus, precisa ser obediente a pais, a pastores, obedientes à palavra de Deus. Se eles andarem bem assim, esses jovens serão bem-sucedidos e a igreja será uma igreja que marchará em paz. Mas o apóstolo Paulo dá mais uma pincelada e diz: e aos empregados, ensina para eles que antes de serem empregados, eles são cristãos. Eles têm que proceder como os cristãos no trabalho, não respondendo aos seus patrões, não fazendo o contrário que o patrão pede a eles para fazer, honrando o patrão, porque assim estarão honrando a Deus também e darão um bom testemunho para os seus patrões de que eles são trabalhadores, mas são trabalhadores cristãos, são cristãos verdadeiros e dão um bom testemunho do reino. Então, o apóstolo Paulo joga essa incumbência nos ombros de Tito e fala: eu confiei em você nesse trabalho que Deus confiou em mim, Tito, e você precisa fazer bem este trabalho. Todas as pessoas lideradas, Tito, precisam ter uma vida santa. Pastor, meu amigo, será que nós, podemos afirmar isso? Será que eu tenho sido aquilo que eu digo ser? Será que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser? Será que eu sou este pastor, este líder que a Bíblia diz que eu devo ser? Será que eu estou pregando a sã doutrina, pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus ao conhecimento da igreja verdadeiramente? Ou estou como aqueles de Creta, que um até levantou e disse: os cretenses são mentirosos, são preguiçosos, é uma raça ruim,
para os ter como escravos e assim arrancar deles aquilo que podia financeiramente. Será que nós estamos assim, pastores, amaldiçoando o povo, falando palavras duras para o povo, ou trazemos ao povo a palavra de Deus? Mas a palavra de Deus, não palavras motivadoras somente, palavras da Bíblia Sagrada, da sã doutrina, palavras que edificam a igreja. Este é o chamado para o pastor, este é o chamado para o líder, esse é o chamado para a igreja, para ser santa. E o apóstolo Paulo então termina dizendo: olha, firmem todos na bem-aventurada esperança. E que esperança é ela? Que Jesus, aquele que foi enviado por Deus ao seu tempo próprio, ele morreu por você, ele morreu pela igreja, ele morreu pela humanidade, para justificar a humanidade diante de Deus, justificar aqueles que se jogam aos pés dele pedindo perdão e perdoar os seus pecados diante de Deus. E fazendo isso, este povo cristão é um povo separado para ele, para si, para representar, para viver uma vida cristã aqui na terra. Então nós somos separados deste mundo porque somos de Deus, um povo totalmente dele. Deus é o nosso proprietário, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei. Nós temos dono, nós temos alguém que devemos prestar conta. Nós somos representantes de um céu aqui na terra, do trono da graça aqui na terra. Então a igreja não pode se corromper, não pode se misturar, não pode se jogar ao mundanismo. Essas práticas já não pertencem mais à igreja e o pastor precisa ensinar isso, o líder precisa ensinar isso e precisa viver isso na prática. A vida do pastor pertence a Jesus, ele é um veículo, ele é um vaso conduzido por Deus para abençoar vidas, e nós devemos ter esta responsabilidade de ensinar a santa palavra de Deus, de sermos modelo para aqueles que querem servir a Jesus e pregar a sã doutrina, pregar e viver tudo isso na nossa vida prática. A igreja do Senhor Jesus um dia será tomada dessa terra. Então nós vivemos na bem-aventurada esperança de que um dia desse ele irá aparecer nas nuvens e arrebatará a sua igreja e levará a sua igreja consigo, para que onde ele está nós estejamos também. Vivamos isso e tenhamos esta esperança de que eu tenho sido aquilo que eu digo ser e que a Bíblia diz que eu deva ser. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, pastor Riva Martins. Deus te dê graça nesse dia, no nome de Jesus. Amém.